Olá, bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel. Muito obrigado por você estar assistindo essa série que estamos falando sobre cidadania, sociedade e política. E para isso eu trouxe uma especialista para falar, alguém que está lá nos bastidores. Tati Barbosa, muito obrigado por você estar transbordando tudo isso que você está contando para a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, André. Se deixar, a gente vai embora. Né? Já vi que a gente tem uns 200 episódios aí para gravar, com certeza. Olha só, quais são os critérios que nós deveríamos avaliar num candidato para a gente poder votar da forma correta? Antes até de você responder, eu vou dizer como eu costumo avaliar os candidatos. Eu gosto muito do texto bíblico de Daniel. Daniel tinha todos os requisitos de um homem público. Ele estava numa função pública. E não foi encontrado nele falha alguma na administração dele. Por quê? Porque ele era honesto, ele não era negligente, né? Ele fazia tudo o que deveria ser feito da forma certa, né? E esses são requisitos que a gente deveria analisar, né? Partindo desses, né? Total. E também assim, né? Eu tenho um post sobre isso nas minhas redes sociais que eu falo que é importante a gente saber liderar a nossa própria vida, né? A nossa própria casa. Se não sabe liderar a própria vida, se não sabe liderar a própria casa, com certeza não vai saber liderar uma sociedade. Né, não vai saber representar tantas pessoas, enfim. Mas eu acredito também que é válido analisar a proposta, né, se está de acordo com aquilo que a gente acredita, né, e a gente como cristão é preciso a gente colocar, de novo, né, a palavra da cosmovisão, a cosmovisão bíblica, né, que nada mais é do que você pegar um óculos e colocar, que é o óculos de Deus, e a gente enxergar através da ótica daquilo que a Bíblia fala, né, o nosso manual de fé, de conduta, lembrando sobre justiça, né, sobre prosperidade, enfim, então eu acho que são pontos importantes da gente analisar na vida de alguém e saber se isso vai ser bom para toda uma sociedade, não para um grupo específico, mas para a sociedade de forma geral, né, se está de acordo, se é coerente, né, se a pessoa é capacitada, né, tem a habilidade de estar ali tecnicamente, enfim, então acho que é importante analisar, estudar, obviamente, como a gente fala. Quando a gente fala numa eleição para vereador, a gente está falando de muita gente. Exato. Né? Então, sente com pessoas da sua confiança, né? Gente que, de repente, conheça mais um pouco, né? Que esteja mais atento, leia. Não acredite em tudo aquilo que você vê na internet, em tudo que você vê na televisão. É importante ter fontes seguras, né? Mas eu sou muito a favor de dados, né? De você analisar quem caminha com a pessoa, conversa com quem caminha com a pessoa, né? Com quem tá ali no dia a dia, que sabe das dores, né? Que sabe do histórico. Eu acho que são critérios simples e básicos que já dá para você ter uma boa ideia de quem vai merecer o seu voto, né? Muito legal. Eu lembro de uma vez uma senhora me falar que quando ela ia votar, ela mandava uma mensagem. Na época era mensagem de texto, né? Uhum. Ela mandava para cada candidato que ela queria votar. Os que respondessem ela votava. Os que não respondessem, ela não votava. Falei, mas esse é só o seu critério? Porque daí eu sei que a pessoa prestou atenção em mim. Falei, olha, mas não deveria ser só desse jeito, né? Perigoso, né? Muito perigoso. Ou votar pelo fato da pessoa ser um conhecido, né? A pessoa é legal, acho que vai ser um bom vereador, ou pior ainda, né? Um bom prefeito. Uhum. E eu vejo um outro erro também muito comum que as pessoas cometem de não ver se a pessoa já está envolvida em algum projeto, se ela tem contribuído com a sociedade de alguma maneira, porque chegar lá e depois falar que vai fazer alguma coisa não me faz muito sentido, né? Tô errado? Não. É igual, por exemplo, o cara se levanta para falar sobre a pauta do esporte. Você vai ver a vida do cara é um sedentário, nunca praticou nada, mas a pauta dele é o esporte. É incoerente isso, né? Tô indo pra academia. Tô lendo o livro do Alden, que eu vou trazer aqui. Então, rumo aos 120 tá vendo? anos. Você já tá no caminho, hein, André? Vou começar a falar dessa pauta. Então. Mas é importante analisar isso que você falou, né? O que a pessoa já construiu, né? Mas, acima de tudo, é a casa dessa pessoa, sabe? Se é alguém casado, dá uma olhadinha na família. Perfeito. Conversa excelente. com a esposa, sabe assim? Conversa com os filhos. Se não tem acesso a isso, conversa com pessoas que estão próximas, né? Porque é um reflexo daquilo que ele vai fazer quando tiver o tal do poder nas mãos, Exato. né? Quando a pessoa... Aquela frase clichê, mas muito verdadeira. Você quer conhecer alguém, dá poder pra ela. O poder transforma, então é importante... Sabe que eu lembrei de uma vez que eu fui entrevistado junto com o Dr. Guilherme Shelby, e na nossa fala, na nossa conversa, quando a gente estava ali respondendo as questões que estavam nos sendo perguntadas, ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim, olha, o político tem mãe,
Procura saber onde é que é a mãe, tá? E procura o que a senhora pensa do seu próprio filho. Exato. Sobre a questão política, né? E de fato, né, a gente tem que tomar um certo cuidado com detalhes que depois, quando a pessoa recebe o poder, ou são potencializados para o bem ou potencializados para o mal, né? Total. E o reflexo disso, trazendo agora para algo que já vai acontecer em breve, esse ano nós estamos em ano eleitoral, já tem pesquisas aí de uma perspectiva de uma renovação na Câmara Municipal de 40% a 70%. Olha só, sensacional isso, então, né? a gente está falando de 38 vereadores hoje, né? Nós temos 31 homens e 7 mulheres. Já tivemos mais mulheres, que foi histórico, né? Que daí saíram, estão exercendo outras funções parlamentares, mas é uma renovação muito grande, né? Então, isso me diz muita coisa. É verdade. Né? Tendo esse dado estatístico aí. E eu diria, talvez, que a eleição municipal, ela é até mais decisiva para o tamanho que o Estado brasileiro pode ter do que a própria eleição majoritária, por exemplo, para o cargo máximo. Porque a eleição municipal ela vai definir bases corretas para que depois deputados estaduais, deputados federais, senadores e até presidente da República sejam melhor amparados por essa sistemática correta da boa escolha de vereadores e prefeitos, né? Exatamente. Eu gosto de pensar, quando a gente fala de política, como um grande guarda-chuva, né? Em que a ponta desse guarda-chuva são as autoridades que a gente coloca lá. O restante do guarda-chuva, o corpo do guarda-chuva, são as leis, né? Aquilo que de fato vai influenciar. E o cabo do guarda-chuva somos nós que estamos ali, ó, debaixo daquilo, sendo protegidos ou não. E né? tudo depende daquilo que a gente escolhe em outubro, né? Bom, a gente vai continuar conversando. Você já viu que o tema vai render bastante aqui. E eu quero te encorajar a conhecer um pouco mais do que nós estamos falando aqui. Converse com as lideranças que você conhece. Pergunte como essas pessoas estão se mobilizando, se vão intencionalmente ajudar nas eleições ou se vão, de forma também intencional, ajudar outras pessoas a poderem conhecer quem serão os candidatos dessas próximas eleições. Ore a Deus, peça a Ele estratégias de como você pode votar da maneira correta e como nós podemos abençoar a nossa nação exercendo o poder de voto, exercendo a cidadania de forma correta. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. João 16:33, na NAA, Nova Almeida Atualizada, fala sobre algo que as pessoas têm até medo às vezes. Dificilmente alguém dá amém depois que lê esse versículo. Mas olha que interessante como nós precisamos aprender a discernir a palavra de Deus. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E esse é o padrão. Claro que nós teremos aflições. Ninguém passa por essa vida sem ter algum nível de dificuldade. Mas a forma como nós confiamos em Deus pode mudar essas circunstâncias e pode trazer estratégias corretas para que a gente possa superar todas essas dificuldades. O Senhor venceu o mundo e nós também podemos vencer todas essas circunstâncias, inspirados por Ele, inspirados pela estratégia dEle, para que depois a gente possa glorificar única e somente o nome dEle, para a honra e glória sempre do nosso Senhor. Guarda essa palavra no seu coração, exercite ela. Deus abençoe você poderosamente e a gente continua se vendo aqui no Conexão com André Rummel.